Ontem teve um entreveiro, vamos dizer assim, no Corinthians, não dentro do Corinthians, mas relacionado ao Corinthians. O Fábio Santos, que jogou no Corinthians ano passado, agora se aposentou, em um podcast falou que o Vitor Pereira, quando era técnico do Corinthians, era péssimo de grupo. Era bom lá para treinar o time, mas era péssimo de grupo. O Vitor Pereira ficou sabendo e respondeu. Falou que o Fábio Santos é um covarde. Não é o caso aqui de comentar fofoca, quem xingou o outro, nada disso. Mas não. A questão que eu coloco aqui o Vitor Pereira ficou praticamente um ano no Corinthians, e enquanto ele esteve lá, não se tinha notícia de que ele era ruim de grupo, que ele não gostava. Quando ele saiu do Corinthians, ele saiu daquele jeito meio esquisito, todo mundo apareceu. Não, ele era péssimo, ele era horrível, ele era um horror, Exatamente. ele não era um treinador. Meio estranho isso, né? Agora o cara virou o Judas, né? Não, mas peraí, vamos lá. Você tá fazendo parte de um grupo, de time de futebol. O treinador não é de grupo. O que é não ser de grupo? O que é não ser de grupo? É falar coisas públicas que devem ser resolvidas dentro do vestiário. Para jogador de futebol, ruim de grupo é isso. Ruim de grupo é você falar uma coisa para um cara e não fazer aquilo que você falou. Ou iludir aquele negócio, sabe aquele negócio de dirigente? O treinador tem total apoio do time. Aí perde e o cara manda embora. Caramba, isso aí não é de grupo, certo? Você perde. O cara que está dirigindo você não é de confiança. E a maioria dos dirigentes falam isso, né? Não. Tem total apoio do clube. E aí manda embora o treinador. Então, o que o jogador encara como não é de grupo é isso. Não jogar aberto, não ser uma pessoa confiável, né? Não tem nada a ver com talento e entendimento de futebol, tático, técnico, né? É isso quando o jogador não se sente seguro, mesmo depois de 6, 7, 8 meses, um ano trabalhando com o mesmo treinador, né? O jogador não se sente seguro. Mas os jogadores também, eles não têm. Principalmente eles não falam nada. Você pensa que alguém, durante o trabalho do Vitor Pereira, ia dar uma entrevista e falar: pô, o cara não é de grupo. Tá frito, né? Tá queimado. O treinador não põe mais, né? Pelo estilo do Vitor Pereira. O cara mentiu pro Corinthians falando que a sogra tava mal. Isso não pode ser esquecido. Moralmente, o Vitor Pereira não tem condição de falar nada de nenhum jogador do Corinthians. Nada. Ele não pode responder nada de ninguém. Porque ele foi mentiroso. Um cara adulto mentiu descaradamente, vergonhosamente. Foi desmentido em uma semana. Foi uma das coisas mais feias que eu vi um treinador de futebol fazer na minha vida, publicamente. Uma das mais feias que eu já vi. Então, ele tem que ficar quieto. Primeiro porque o Fábio Santos foi um grande jogador, fez história no Corinthians e nunca teve... O Fábio não tem histórico de criar problemas com ninguém. O Fábio não tem histórico de ser traíra, de derrubar treinador, de fazer panelinha, ou de fazer fofoca por trás para criar um clima ruim. Peraí, deixa eu arrumar aqui. O Fábio não tem esse histórico. O Fábio não tem esse histórico. Então, cara, chamar o cara de covarde lá de Portugal, sei lá onde ele tá, eu acho bem complicado. Os caras falaram que ele não era de grupo aqui, ele estava no Flamengo, os caras falavam aqui, e ele estava aqui no Brasil e não chamou de ninguém de covarde. Nenhuma entrevista que ele deu lá no Flamengo, quando os jogadores do Corinthians iam dar entrevista e falavam que ele não era de grupo, que era péssimo, que não sei o quê, em nenhum momento ele chamou alguém de covarde aqui. Então dá licença, gente. Depois que o cara mentiu, desculpa, tá? Depois que o cara mentiu, do jeito que ele mentiu, chamar o outro de covarde, ele tem que olhar no espelho e pensar melhor, na minha opinião. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, eu não estava lá dentro do Corinthians. Eu não sei se ele é de grupo ou não é de grupo. Eu sei pela experiência que eu tenho como jogador de futebol e como comentarista há mais de 25 anos, convivendo, vendo grupos de jogadores de seleção brasileira. Você percebe quando alguma coisa não funciona. E eu tinha falado durante o tempo que ele estava treinando lá, que ele estava errando em colocar
criticar jogadores publicamente. Ele criticou jogadores publicamente na época que ele treinou o Corinthians. Só para deixar claro aqui, eu não dei os devidos créditos, deixa eu dar. A entrevista do Fábio Santos foi para o podcast Mundo Menezes, no nosso ex-companheiro lá da ESPN, o Eduardo de Menezes, repórter dos bons. Então, foi no podcast dele chamado Mundo Menezes, a entrevista do Fábio Santos, Arnaldo. E a entrevista do Vitor Pereira foi para o Jornal Record, lá em Portugal, falando isso e falando também, reclamando do Antônio Oliveira, que deu uma brincada com a história da sogra lá na primeira coletiva que deu. Ele disse que é um drama pessoal, que ele continua vivendo e tudo mais. Fato é que, depois que o Vitor Pereira saiu, borbulham toda hora que ele não era bom, que ele era chato, que ele era não sei o quê, que ele não era... no Corinthians, no Flamengo não tem muito isso, né? Mas também não é uma passagem... Só um pouquinho, Arnaldo. No Flamengo, ele perdeu todos os títulos que você possa imaginar. Sim. Então, claro, o próprio trabalho dele diz... Não precisou reclamar. Não precisou reclamar. Aliás, é uma figura, né? É uma figura muito curiosa, né? Simplesmente o cara dirigiu os 2 clubes mais populares do país, um na sequência do outro, e digamos, só causou essa impressão, essa má impressão, né? É verdade que no Corinthians, a classificação geral do time naquela temporada, ao final daquela temporada, e a torcida gostava dele. Em final de Copa, né? Sim, final de Copa, aquela coisa, né? A derrota pro Flamengo nos pênaltis ali por um pênalti, uma coisa assim. O Corinthians entre os 4 do brasileiro, né? Quase sempre naquela posição. No campo não foi tão ruim, mas o campo é uma das questões que aparece. E a gente não sabe dizer como é que seria o Vitor Pereira a médio prazo, a longo prazo. Mas olha o que o cara causou nos 2 clubes nessa sua passagem, e imagino que clube algum do Brasil vai contratá-lo depois do que aconteceu em Corinthians e Flamengo, né? Acho também que o Fábio já deu tantas entrevistas boas depois do que ele parou. Uma delas, como não foi nem entrevista, como comentarista de um dos jogos do Corinthians, convidado no início da temporada, ainda com o Mano Menezes no comando, ele questiona um pouco a reformulação do Corinthians, tirando os jogadores mais experientes e tal, e ele fala assim, não, eu concordo e entendo com a reformulação, mas tirar o Renato, ele achava que o Renato Augusto, pelo perfil, seria o jogador mais indicado entre os experientes para encarar a reformulação. Ele toparia o banco, ele conseguiria amadurecer os jogadores mais jovens, ele conseguiria lidar com a pressão que existe normalmente ali em relação... Então ele achou a saída do Renato pouco estratégica para o Corinthians, né? E ele falou, eu estou falando do Renato em relação a mim, ao Cássio, ao Fagner, ao Gil, etc. Ele falou que o Renato seria muito importante nesse início de novo trabalho no Corinthians. Então, eu acho que o Fábio, além das coisas todas que o Casa falou sobre a personalidade dele como jogador, ele é um cara que consegue transmitir muito bem as ideias, as questões do futebol, do meio e tal. Você sempre vai dar boa entrevista, viu? O Ricardo Filho fala aqui. Fala, deixa eu só falar duas coisas. Eu concordo plenamente com o Arnaldo. O Fábio Santos, ele está se transformando num ótimo comentarista. Sabe por quê? Ele acabou de parar e não passa pano pro time do Corinthians. Ele vai lá e fala aquilo que ele pensa quando ele comenta jogos do Corinthians. Sabe outro cara, que isso aí já está há mais tempo, que para mim é o melhor, nesse momento, comentarista e jogador, é o Dodô. Olha o Dodô fazendo comentários. Né? É muito bom comentarista, usa a experiência dele de campo, como bater na bola, sabe? Ele tem bom humor, ele não é engraçadinho, que é a moda, né? Agora a moda hoje é fazer futebol sendo engraçado. O Dodô não, o Dodô é bem humorado. O Dodô, ele tem bom humor para fazer comentário, tem visão tática, técnica e tudo mais. E o Fábio Santos está seguindo o mesmo caminho. Gosto muito dos dois, sabe? Eu também. Legal. Palavra de quem tá nessa aí há 25 anos. Que faz muito bem, no caso. 25 anos na Globo. 25 anos na Globo. Eu fiquei um ano na ESPN. 25 anos só de Globo.
Exatamente. Ó, quem também falou e não falou pouco foi o Mário Gobi. Ele tinha dado uma entrevista para o podcast Tomando Uma Com, podcast bem legal, aliás, da molecada lá, Tomando Uma Com. E Vou depois ontem você vai lá? Legal, eles são demais, Vai ser bem recebido, vai ser bem recebido. São muito legais, a turma muito gente fina. E depois, ontem ele esteve no Fim de Papo, comandado pela Marília Ruiz, pelo Renato Maurício Prado, e, bom, o fato é que ele interrompeu a conversa no meio do caminho lá, e entre outras coisas que ele falou, ele já tinha falado bastante coisa no Tomando Uma Com, a Leila tinha falado algo sobre ele depois que ele deu a entrevista no Tomando Uma Com, e ele ontem foi a tréplica dele, falando que a Leila não tem moral para limpar a sola do sapato dele. Aí ele criticou a imprensa, ele desceu a ripa em todo mundo e saiu no meio do caminho ali. O Mário Gobi detonou o Yuri Alberto, a diretoria nova do Corinthians, enfim. Mário Gobi on fire ontem, Casão. Ele que já não faz parte, ele era do grupo político que perdeu a eleição, a última eleição para essa gestão aí, mas falou e chama a atenção que ele falou da Leila, né? Não tem moral para limpar a sola do meu sapato, disse ele. Então, uma pessoa que vai num programa, que é convidado para ir num programa, que fala o que quer, ela não pode abandonar a conversa no meio do caminho e ir embora e não ouvir o que não quer, certo? É muito simples fazer isso, é muito fácil fazer isso. Você ir num programa, detonar todo mundo que você quer detonar e cair fora, né? Não dá tempo de alguém ligar lá, ou de alguém, ou a Marília ou o Renato, responderem duramente, não do mesmo nível, que ele baixou muito o nível, principalmente falando da Leila, né? O nível foi muito baixo falando da Leila. O Renato e a Marília são muito educados e não iam descer esse nível para fazer comentário, mas iam fazer comentários duros em relação a ele. Eu não vi toda a entrevista, eu li muito no UOL, vi alguns trechos e tal, mas eu vou pegar essa parte da Leila, né? Cara, uma falta de educação incrível, né? Uma coisa deselegante, uma coisa de uma falta de educação que é difícil você ver isso até num bate-papo comum. Falar isso de uma outra pessoa que é mulher. Então, a Leila é uma das melhores presidentes, uma dos melhores presidentes de clubes do Brasil. Leila, Marcelo Paz, o Mário do Fluminense, o presidente do Grêmio, tem mais alguns. É um grupinho seleto de presidentes que são revolucionários, que estão tentando mudar alguma coisa no futebol, e a Leila faz parte disso. E ele podia criticar a Leila de todo jeito. Ele não é obrigado a gostar do trabalho da Leila e de ninguém. Mas antes do programa eu estava pensando, quando você estava falando das manchetes, eu falei assim, será que nenhum presidente homem não tem moral para limpar a sola do sapato dele? Só uma mulher ele fala isso? Só para uma mulher ele fala isso? Sabe? Eu acho que tem uma boa pitada de machismo nessa história, que é o meio do futebol hipermachista, do homem se impor e desclassificar a mulher. Quer dizer, ele não debate com a Leila, ele tenta desclassificar. Isso é preconceito e é machismo, porque você pode debater, você pode não gostar de nada que ela faz, você pode falar, para mim a Leila é uma péssima presidente, não gosto do trabalho dela, eu acho que isso, aquilo, ela fala muito, depois não cumpre, enfim, ele pode falar o que ele quiser do trabalho dela. Mas ir por esse lado, não tem moral para limpar a sola do meu sapato, isso é muito baixo, cara. Isso é muito baixo, isso é muito grosseiro, sabe? E, na minha opinião, machista, um termo muito machista, porque para outro presidente homem ele não falaria isso, tenho certeza. Essa é a minha visão desse recorte, tá? É a minha visão desse recorte. Não estou falando de toda a entrevista dele. Claro. Essa fala do Mário Gobi, Arnaldo, foi porque ele, no podcast Tomando Uma Com, ele tinha falado do Abel, que vinha aqui, xingava todo mundo, desrespeitava as pessoas e papapá.
O Palmeiras emitiu uma nota oficial dizendo que nessa mensagem tinha xenofobia, e foi aí que o Mário Gobi respondeu essa história, falando sobre a Leila. Não foi nenhuma nota da Leila oficialmente, foi uma nota do Palmeiras. Então, só uma coisinha. Então, olha só, é isso que você falou. Foi uma nota do Palmeiras. A Leila não é a Leila que falou, foi a nota do clube, né? Lógico, ela é a presidente, ela aprovou a nota. Né? Na nota, não está ofendendo o cara. Na nota não está ofendendo o cara, não está rebaixando, não está sendo mal educado, não está sendo nada. E ele, é difícil falar xenofobia porque não tem como provar isso, né? Então, muita gente reclama do Abel que ele xinga e tal, e nem sempre é xenofobia. Mas, na sequência, o que ele fala da Leila, a gente pode voltar um pouco a fita e falar assim, porra, eu acho que isso foi xenofobia. Porque o que ele falou da Leila, além de grosseria e falta de educação, foi machista. É isso. Diga lá, Naldo. Na verdade, eu acho que nesse troca de farpas para lá e para cá, o Mário Gobi ganhou um espaço e uma notoriedade que ele não tem mais no mundo do futebol, né? Talvez até a nota oficial do Palmeiras tenha dado a ele uma relevância que ele não tem, sinceramente. O Mário Gobi não responde pelo Corinthians. Não tem nada com o Corinthians. Agora, né, atualmente, não é dirigente, não é presidente. É um conselheiro do Corinthians, ex-presidente do Corinthians lá atrás. Então, acho que o Palmeiras acabou dando uma importância que ele não tem, literalmente. Eu acho ele o cara que muitas vezes não tem papas na língua, né? Quantas vezes... O Tirone tem uma história interessante, viu, Casão? O Gobi uma vez destruiu o cara, falou mal do Tirone e tal, não sei aonde, lá no programa da ESPN, e encontrou o Tirone rapidinho, só para explicar rapidinho, desculpa, Naldo. Eu estava na ESPN ainda, era um programa, e eu estava participando como comentarista com outras pessoas e tal, e o Mário Gobi fez mais ou menos o que ele fez ontem. Ele começou a detonar todo mundo no meio do programa, falar que a imprensa era uma meme, que não sei o que, e foi embora. E falou que a gente não tinha nada, que a gente não tinha formação nenhuma, que a gente não sabia nada, e foi embora. Foi isso que aconteceu no meio do programa, beleza, o cara saiu e tudo mais. Depois de um tempo eu encontrei ele no hospital, eu estava fazendo check-up, e ele também, acho que estava fazendo check-up. Eu encontrei ele lá. E tudo bem, encontrei lá, sem nenhum problema. Ele veio falar comigo, você me desculpa, eu estava muito nervoso naquele dia e tudo mais. Então tem no histórico já, ir em programas, falar o que quer e vazar. É isso? Não é a primeira vez? Então dá licença. Então dá licença, não pode nem levar em consideração e ficar discutindo. Desculpa. Então. Qual